Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Medeiros, sou instrutor de Física do projeto Conhecimento e Emancipação Social da parceria FATEC-UERJ, e no vídeo de hoje a gente vai resolver e comentar as questões referentes ao processo seletivo de 2022.1 da prova do CEDERJ. Então, sem mais delongas, vamos a essas questões. Questão 13. Em uma estrada retilínea, dois carros partem do repouso com acelerações constantes. O carro 1 leva 4 segundos para atingir uma velocidade de 100 km por hora, percorrendo uma distância ΔX1. Já o carro 2 leva 8 segundos para atingir a mesma velocidade, ou seja, em 8 segundos ele atinge 100 km por hora também, mas percorrendo uma distância diferente, ΔX2. E o que o enunciado pergunta para a gente é: qual é a razão ΔX1 sobre ΔX2? Qual é a divisão, né, ΔX1 por ΔX2? Para cálculo dessa questão, então, a gente vai usar a equação do movimento, né, retilíneo acelerado, onde nossa distância percorrida, que eu chamei de ΔX para ficar parecido com o enunciado, ela é a posição inicial, mas ele fala que parte do repouso, né? A gente pode dizer, então, que ambos partem do ponto zero, mais a velocidade inicial vezes o tempo, repouso, então, né, velocidade inicial é zero, mais meio de AT quadrado. Então, o ΔX genérico, tanto para 1 quanto para 2, vai ser AT quadrado sobre 2. As diferenças serão, né, para ΔX1, a gente vai ter aceleração 1 e tempo 1, e para ΔX2, a gente vai ter aceleração 2 e o tempo 2, né? Uma coisa interessante é que ele diz que ambos os carros chegam, né, após percorrerem as distâncias ΔX1 e ΔX2, eles chegam a velocidade de 100 km por hora. Então a gente pode dizer aí que a velocidade final 1 vai ser igual à velocidade final 2, que é igual a 100 km por hora. Se vocês se lembrarem, a equação para velocidade no movimento retilíneo acelerado é velocidade final é igual à velocidade inicial, partindo do repouso é igual a zero, mais aceleração vezes o tempo. Ou seja, para o nosso problema, a velocidade vai ser dada apenas por aceleração vezes o tempo. Se V1 é igual a V2, eu tenho então que o produto A1T1 vai ser igual a A2T2. Se eu substituir os valores dos tempos, né, T1 igual a 4 e T2 igual a 8, eu vou ter uma relação entre as duas acelerações. Ou seja, A1 vai ser igual a 2 vezes A2. A aceleração 1 é 2 vezes a aceleração do carro 2. Com isso, eu posso, então, calcular qual vai ser essa razão ΔX1 por ΔX2. Como vocês podem ver ali, né, eu coloquei ΔX1 dividido por ΔX2 vai ser igual a A1T1 quadrado dividido por 2, e tudo isso, né, dividido por A2T2 quadrado dividido por 2, que são exatamente o que a gente encontrou na primeira expressão, a expressão para o deslocamento percorrido. Conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, eu posso simplificar o fator 2, e fico então com A1T1 quadrado dividido por A2T2 quadrado. Sabendo que a aceleração 1 é 2 vezes a aceleração 2, eu substituo isso e simplifico o fator de A2, né? Ou seja, notem que mesmo sem saber qual é o valor exato da aceleração, eu consegui uma expressão que envolve apenas o tempo, que foi passado pela questão, né? Como eu tenho T1 quadrado dividido por T2 quadrado, eu posso dizer que isso é T1 dividido por T2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aí, né, 4 oitavos ao quadrado. Multiplicando isso por 2 no final, eu encontro o fator meio. Isso resulta, então, que a nossa resposta é o item A. ΔX1 dividido por ΔX2 é igual a meio. Vamos, então, à próxima questão. Questão 14. Em uma etapa do ciclo executado por um gás ideal, interessante isso aqui, a gente já sabe que a gente pode usar, então, né, a equação de estado dos gases ideais. Em um aparelho de ar-condicionado, a pressão de um gás é aumentada, mantendo seu volume constante. Nesta etapa do ciclo, o trabalho W realizado pelo gás, a quantidade de calor absorvida por ele e a variação de temperatura, né, ΔT, da sua temperatura, são respectivamente. Já começando com a questão do trabalho. O trabalho ele é a pressão vezes a variação de volume. Só que o enunciado diz para a gente, né, a pressão do gás é aumentada, mantendo o seu volume constante. Volume constante significa que o volume final é igual ao volume inicial, ou seja, ΔV igual a zero, trabalho é nulo.
Isso é uma coisa interessante, eu vou explicar cada uma delas, mas vocês vão ver que eu não preciso calcular todas elas para chegar ao gabarito dessa questão em específico. Porque se o trabalho já é nulo, eu já cancelo, né? Eu já não posso dizer que os itens A e D estão certos, ou seja, eu ficaria apenas com B e C. E como eu comento em todo vídeo de solução, né? A gente tem um tempo finito para fazer uma quantidade de questões razoável, então é sempre bom a gente minimizar a quantidade de conta. Mas aqui a gente vai explicar cada um dos casos. Bom, se tratando de um gás ideal, eu posso usar a equação de estado, que é PV igual a nRT, ou então PV igual a nKT, depende se você está usando o número de moles ou o número de partículas. Aqui a gente está usando o número de moles, por isso Nzinho RT. E ele diz, então, né, que esse gás ideal ele tem a pressão aumentada, né? Então eu posso dizer que a pressão, seja ela em qualquer estado desse gás ideal, ela vai ser dada por nRT dividido por V. Se a pressão final ela é maior que a inicial, dado que a pressão aumenta, eu tenho a relação que PF é maior do que P0, ou seja, nRT final dividido por V tem que ser maior do que nRT inicial dividido por V. Só que ele diz que mantém o volume constante, por isso que eu mantive os dois volumes sem índice, 0 e F. Eu posso então simplificar dos dois lados, o NR e V. Isso dá para a gente que a temperatura final tem que ser maior do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, a gente tem uma variação de temperatura maior que zero. Variação de temperatura maior que zero e trabalho igual a zero só tem no item B. Então aqui a gente já poderia marcar o item B, né? Mas agora vamos explicar por que é o item B, né? Vamos falar da quantidade de calor. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem, né, que a variação da energia interna de um sistema ele é igual ao calor menos o trabalho que esse sistema executa. Eu digo sempre, eu friso nesse fato, né, de que o sistema executa, porque o pessoal que for seguir a área de exatas, quando fizer o curso de termodinâmica e até mesmo no curso de mecânica clássica, vai ver que algumas vezes você pode ter Q mais W, porque aí você estaria se relacionando ao trabalho realizado em cima do sistema e não sobre o sistema. Mas isso é só um comentário à parte, vamos continuar na primeira lei da termodinâmica para o nosso caso. Então, a variação da energia interna do sistema vai ser o calor menos o trabalho realizado pelo sistema. Só que a energia interna de um gás ideal ela é dada por 3 meios de nRT. Isso vem aí, né, de uns valores estatísticos que a gente tira, que é a energia média, né? Sempre falando em energia média, porque um gás ele tem muitas partículas, então você não tem a energia exata de cada uma, mas você consegue tirar uma média dessa energia. Ela tem meio de kT por grau de liberdade. Ou seja, cada uma se ele pode se mover em 3 dimensões, ele tem meio mais meio mais meio, que dão 3 meios. É o princípio de equipartição de energia, que a gente chama. Se a energia, então, pode ser dada como 3 meios de nRT, e aí eu falei kT e aqui está o R, né? A gente tem uma relação entre o K e o R que vem do fator, né, do número de Avogadro, que é o número de partículas contendo em mol, né? Aqui esse Nzinho está falando o número de moles desse gás, mas eu poderia ter, por exemplo, Nzão kT, seria então, né, energia de Nzão partículas, e aí tem o kT, que é constante de Boltzmann. Isso só depende do livro que você trabalha, do jeito que você trabalha, e também do que a questão passou, né? Mas a gente sempre tem como tirar do número de partículas o número de moles, e do número de moles o número de partículas. Mas continuando aqui então na energia interna, se a energia interna ela é 3 meios constante, R constante, número de moles. Ele não troca nenhuma partícula com o sistema externo, então também é uma constante, vezes a temperatura. Ou seja, a variação, então, dessa energia interna vai ser proporcional, né, diretamente proporcional à variação de temperatura. Só que a gente calculou acima que a variação de temperatura é maior que zero. Bom, 3 meios é maior que zero, número de moles de uma substância, né, é maior do que zero, e a constante R ela é maior do que zero. Então, se ΔT é maior do que zero, ΔU é maior do que zero. E aí, então, a gente já calculou que o trabalho é zero. Se ΔU é maior do que zero e ΔU é igual a Q menos o trabalho, o calor menos o trabalho é zero, ΔU igual a Q, ΔU maior que zero, calor Q maior do que zero. Então, totaliza aí para nosso resultado, né? O trabalho é nulo. A variação de temperatura é maior do que zero, positiva,
E o calor também é maior do que zero, positivo. Então, isso dá para a gente o item B como resposta. Vamos à próxima questão. Questão 15. Um densímetro de massa igual a 42 gramas flutua em equilíbrio estático em um líquido cuja densidade é 1,2 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Nessas condições, o volume submerso do densímetro é igual a V1. Quando esse densímetro flutua no mesmo líquido a 30 graus Celsius, o volume submerso do densímetro torna-se V2. O valor de V1 e a sua comparação com V2 são respectivamente. Bom, a gente começa então montando o nosso diagrama de corpo livre, que é esse desenho aí, né, de uma massa M flutuando, e escolhendo o nosso sistema de eixos, né? Eu mantive o que eu tenho mantido na maior parte dos problemas que precisam de eixo, né? Para cima, sentido para cima positivo para Y, né? E o X, nesse caso, a gente não vai usar, mas ele está aí para a direita como positivo. Tem toda uma questão para você escolher esse tipo de referencial, né? Obedecendo sempre a regra da mão direita para o produto vetorial de cada um dos vetores, mas isso aí é uma coisa mais avançada, então a gente só mantém mesmo o XY cartesiano. Aqui a gente pode ver então, né, que o empuxo para cima menos o peso, porque já que ele está para baixo, tem que ser igual a zero. Ou seja, o empuxo vai ser igual ao peso. A fórmula do empuxo é a seguinte: é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. E isso tem que ser igual ao peso. O peso é a massa do objeto vezes a gravidade. Gravidade dos dois lados, a gente simplifica, então a gente tem que, nesse caso de equilíbrio, a massa do fluido deslocado tem que ser igual à massa do objeto. Bom, a gente sabe da relação que densidade é massa dividido por volume. Então, a gente pode passar o volume multiplicando e dizer que massa é volume vezes densidade. Então, a gente tem que o volume do fluido deslocado vezes a densidade desse fluido tem que ser igual à massa do corpo que está flutuando nele. O enunciado passa para a gente a massa do densímetro, que é 42, que vai ser esse M sem índice nenhum. Passa para a gente a densidade a 20 graus Celsius, ela é 1,2 gramas dividido por centímetro cúbico. E o volume 1 é o que a gente quer descobrir, né? Então a gente passa a densidade dividindo e a gente fica aí com 42 dividido por 1,2. Isso dá 35 centímetros cúbicos. Notem que eu não precisei fazer nenhuma conversão, porque a densidade estava em grama por centímetro cúbico, a massa estava em grama e as minhas respostas estavam todas em centímetro cúbico. Então eu não precisei passar isso aí para metro cúbico ou para nenhuma outra grandeza. Notem, sempre olhem isso para não perderem tempo fazendo contas desnecessárias durante a prova. Bom, agora que a gente sabe o volume 1, vamos calcular o volume 2. Se vocês notarem, a temperatura inicial, que se é que podemos dizer, né, para esse líquido, era de 20 graus Celsius. Depois, o mesmo experimento, ele é feito com o mesmo líquido a 30 graus Celsius. Então, a gente teve um ΔT, uma variação de temperatura maior do que zero. Se vocês se lembrarem, quando a gente aumenta a temperatura, os objetos dilatam. Ou seja, o volume deles aumenta, né? Se um objeto dilata, significa que a sua densidade vai diminuir. Se a densidade diminui, o volume aumenta. Por quê, né? Daquela relação densidade é massa sobre volume, eu posso dizer também que volume é massa dividido por densidade. Ou seja, o volume ele é inversamente proporcional à densidade. Se a densidade diminui, o volume vai ser maior, né? Eu estou pegando um valor de massa m constante e estou dividindo por um valor que é menor do que era antes. Então, a gente tem aí que o volume 2 ele vai ser maior do que o volume 1. Isso dá para a gente, como resposta, o item D, né? O volume 1 ele é 35 centímetros cúbicos e o volume 1 é menor do que o volume 2, o que implica que o volume 2 é maior do que o volume 1. Vamos, então, à nossa próxima questão. Questão 16. Um raio de luz se propaga através de dois meios com índices de refração distintos, passando da água, cujo índice de refração é 1,3, para o vidro, cujo índice de refração é 1,5. Com base nesses dados, avalie as seguintes frases. A velocidade da luz é diferente nos dois meios. Bom, para a gente fazer essa daqui, a gente precisa saber o seguinte. Qual é a definição do índice de refração? Ele é só um número? Não. Ele é a diferença de velocidades. Aqui, como a gente está trabalhando com a luz, o índice de refração ele vai ser C, que é a velocidade da luz,
dividido por v, que é a velocidade da luz, no outro meio. Por exemplo, NA igual a 1,3 é C dividido pela velocidade que a luz vai ter na água. NV igual a 1,5 vai ser igual a C dividido pela velocidade que a luz vai ter no vidro. Então, a velocidade da luz é diferente nos dois meios? Se eles têm índices de refração diferentes, eles têm velocidade. A luz se propaga nesses meios com velocidade diferente. Então, 1 está certa. 2. A frequência da luz é diferente nos dois meios. Bom, aí é uma questão, né, que é uma questão conceitual. A frequência, ela só depende da fonte. Ou seja, ela independe do meio que a luz está se propagando, né? Se só depende da fonte, falsa. A frequência da luz vai ser, sim, igual nos dois meios. É óbvio que a gente tem os casos sempre de efeito Doppler, Doppler relativístico, né? O que chama de redshift ou blue shift, né? O desvio para o vermelho e para o azul. Mas aqui não são casos relativísticos e também a fonte, né? Ele não fala nada da fonte estar se movendo, então não tem Doppler também, né? Só uma questão bem fácil de ondas eletromagnéticas, a luz. E como a frequência só depende da fonte, isso é um conceito, é importante da gente ter ele em mente. Se eu não me engano, já é a segunda ou terceira questão dessas levas de questões do C10 que a gente está resolvendo, que eu vejo que você consegue pontuar alguma coisa só de saber que a frequência só depende da fonte, tá? Então, guardem esse conceito. E vamos ao 3. O comprimento de luz, né, o comprimento da onda de luz no vidro é menor do que na água. A gente sabe, então, que a gente tem a relação que a velocidade da onda ela é igual ao produto comprimento de onda vezes frequência. E a gente sabe que a gente pode escrever essa velocidade em termos do índice de refração. A gente tem que o índice de refração ele é C sobre V. Isso implica para a gente que a velocidade vai ser C sobre N. Então, a gente só substitui lá embaixo, né? C sobre N vai ser igual ao produto lambda F. Isolando o lambda, né, a gente vai ter 1 sobre n vezes c sobre f. C sobre f é constante, porque a c, velocidade da luz no vácuo, é constante. E a frequência só depende da fonte. Não tem nenhuma alteração com a fonte aqui, então c sobre n é constante. C sobre f é constante. Velocidade da luz sobre frequência é constante, como mostra ali. Com isso, vamos calcular, então, né? Comprimento de luz na água vai ser 1 dividido por 1,3 vezes essa constante C sobre F. Só manipulando matematicamente, né? 1,3 eu escrevi como 13 décimos, inverti nessa fração e eu fiquei então com... Aqui, embora eu tenha escrito 10 sobre 13 vezes C sobre F, eu vou falar aqui, né, de forma diferente. 1 sobre 13 que multiplica 10C sobre F, porque vocês podem ver que o 10 também é comum no de baixo. Então, eu tenho 1 sobre 13 vezes uma constante. Agora, vamos ao comprimento de luz do vidro. 1 dividido por 1,5 vezes essa constante C sobre F. Abrindo 1,5 como 15 décimos, invertendo, eu fico com 1 sobre 15, que multiplica 10C sobre F. Bom, vocês podem ver que 15 ele é maior do que 13, né? Então eu estou pegando uma constante e estou dividindo por 15. E estou pegando essa mesma constante e dividindo por 13. Qual vai ser maior? A que eu estou dividindo por 13, já que 13 é menor, né? Isso dá para a gente, então, que o comprimento de onda da luz na água vai ser maior do que no vidro. Logo, o do vidro vai ser menor do que a água. Isso diz para a gente aí que a 3 está correta, né? O comprimento de onda da luz no vidro é menor do que na água. Relembrando, então, a gente tem o item 1 verdadeiro, o item 2 falso, o item 3 verdadeiro. Então, as corretas são, né, somente 1 e 3, que dá para a gente o item B. Vamos à próxima questão. Questão 17. Um ciclista pedala sua bicicleta ao longo de uma linha reta, para frente, com velocidade constante contra o vento, sobre uma pista plana horizontal. A força que a pista exerce na bicicleta pode ser decomposta em uma parcela horizontal de atrito, né, o H, e uma parcela vertical, V. Diante dos dados apresentados, é correto afirmar que... Essa daqui eu não fiz nenhum esquema, nenhuma resolução, vai ser meramente falada, e ela é bem simples, tá?
Inclusive, tem uma questão bem parecida com essa num livro de mecânica da graduação, chamado Simon, acho que é Mechanics, se eu não me engano. A gente costuma muito falar o livro chamado e aí fala o autor, né, que é o Simon. E ele fala exatamente dessa questão do... Nele ele falava de você andar, né? Aqui está o andar de bicicleta, mas é bem parecida. Vamos lá então, né? A bicicleta, ela está em cima de uma pista. A bicicleta, ela tem um peso, então a pista vai, né? Pela bicicleta estar em contato com a pista vai exercer uma força normal nessa bicicleta, para não deixar que a bicicleta atravesse a pista. Então, qual é a parcela vertical V? É a parcela para cima, que é a normal. Agora, qual é dessa força de atrito? Pensa comigo. Se você vai pedalar a bicicleta, você vai girar o pneu da bicicleta num sentido. Eu não vou falar em sentido aqui, porque dependeria de como você está olhando, né? Mas se você parar a pensar, o pneu ele vai fazer uma força para trás. Agora, a gente sabe pela segunda lei de Newton que força é massa vezes aceleração. Se a bicicleta está fazendo uma força para trás, por que ela vai para frente? Isso porque o atrito ele sempre se opõe ao movimento. Se a bicicleta está tentando fazer uma força para trás, o atrito vai jogar ela para frente. Então, a bicicleta ela se move por conta do atrito. Você pode ver, por exemplo, que se for um terreno com areia, né, ou escorregadio, um baixo atrito, a bicicleta não sai do lugar. Então, o atrito H ele vai apontar para frente. E a componente V, que é a normal, vai apontar para cima. Isso dá para a gente o item A. H aponta para frente e V aponta para cima. Com isso, vamos à nossa próxima questão. Questão 18. Para medir a corrente elétrica que passa por um trecho de um circuito, utiliza-se um amperímetro, cuja resistência interna é simbolizada por RA. A resistência efetiva desse trecho é RE. Em relação à natureza de ligação do amperímetro, se ele deve ser colocado em série ou em paralelo com o trecho do circuito, e a comparação de RA com RE, né, a resistência interna do amperímetro com a resistência equivalente, né, do circuito, efetiva do circuito, para que o amperímetro se comporte como um amperímetro ideal, a ligação deve ser... Bom, pense comigo aqui. Eu tenho esse primeiro circuito que eu desenhei, um circuito simples. Você tem uma resistência R e uma fonte de tensão, uma bateria. Vai circular apenas uma corrente, que eu chamei de I. Essa mesma corrente vai atravessar ali todo o circuito, certo? Em qualquer ponto desse circuito que eu fosse medir, eu calcularia, eu iria medir, na verdade, esse I, seja ele qual o valor fosse. Nesse segundo circuito, eu tenho as resistências R1 e R2 em paralelo. Vocês concordam comigo que ali eu tenho a corrente I1, quando ela descer ali antes de bifurcar, eu tenho a corrente I1. Quando ela bifurcar, eu não tenho como criar a corrente do nada, né? Então, as correntes I2 e I3, se eu somar elas, eu vou ter que ter I1. Tanto que lá embaixo, após passar pelas resistências, elas iriam se juntar, totalizando I1 de novo. Isso mostra pra gente que, vamos supor que R1 fosse essa resistência RE, né? Resistência, como ele chamou aqui, resistência efetiva, né? Se R1 fosse a resistência efetiva RE e R2 fosse a resistência RA do amperímetro, o amperímetro só ia medir a corrente que passasse no trecho dele, que seria ali o trecho de R2. Isso diz pra gente, então, que o jeito de você ligar um amperímetro para poder medir uma corrente é em série. Em série, ele vai medir exatamente a corrente que passa naquele trecho que ele se encontra, como mostra aí o último circuito. Agora, a gente sabe que V igual a RI, isso para cada uma das componentes, né? Então, RE vezes I mais RA vezes I vão ter que ser igual a V, seja ele qual V fosse, né? Essa bateria sustentando o circuito, agora o circuito que é passado no enunciado e agora já sabendo que a gente tem que colocar o amperímetro em série. Eu posso botar I em evidência, já que é a mesma corrente que vai atravessar tanto a resistência equivalente quanto o amperímetro. E aí ele quer saber, né, qual deve ser essa relação entre RA e RE para que ele seja um amperímetro ideal. O amperímetro ideal, né, claramente, até onde eu sei, né,
Na época que eu fiz graduação, até nessa época, então, né, não existia um perímetro ideal. Mas, conceitualmente falando, o amperímetro ideal é aquele que não vai afetar de forma alguma o circuito. Se ele não vai afetar de forma alguma o circuito, qual seria o jeito, dada aquela equação ali, né, V igual a I, que multiplica RE mais RA, do amperímetro não afetar o circuito? Seria RA ser zero, ou seja, o amperímetro não ter uma resistência interna. Eu acredito que isso ainda seja impossível, nem sei se um dia vai ser possível, né? Mas até onde eu sei de teoria é impossível. Então, qual é a relação? A gente tem a relação que RA tem que ser muito menor do que a resistência que a gente está da resistência efetiva do circuito. Se a gente tiver essa condição, a gente pode dizer que aquele termo de RA tende a zero. Então, a gente teria uma mínima diferença ali no nosso circuito, né? Ele iria influenciar minimamente com a verdadeira leitura da corrente, caso não houvesse um perímetro, né? Ou seja, com a corrente que a gente acharia ali fazendo V igual a RI. Ou seja, a gente sabe então, né, que o amperímetro ele tem que estar em série e que a resistência desse amperímetro ele tem que ser muito menor do que a resistência efetiva do circuito. Isso dá para a gente então, né, o item C. Em série e RA muito menor do que RE. Com isso, então, a gente resolveu as 6 questões, né, do processo seletivo de 2022.1 de física, e é isso. Espero que tenha ficado claro as explicações.